Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da segunda semana do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 2, versículos do 18 ao 22. E antes de iniciarmos a meditação, mais uma vez faço esse convite. Por favor, se não é inscrito, inscreva-se nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Também comente e compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, no teu próprio Facebook. Para quê? Para que outras pessoas também experimentem a graça da palavra, a palavra de vida, a palavra de transformação, que é o próprio Jesus Cristo. Então, deixa aí, se você gostou também, o seu like, o seu joinha, porque quanto maior curtida, quanto maior número de likes, o próprio sistema ele vai distribuindo cada vez mais essa mensagem, essa reflexão para outras pessoas, ok? Agradeço desde já, muito obrigado e vamos para a reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje Jesus Cristo falando sobre o jejum. Na verdade, ele não está falando, ele foi interpelado com relação a Jesus, porque o tempo todo Jesus era questionado, Jesus é como se fosse cutucado a todo momento pelos fariseus, pelos mestres, pelos doutores da lei. E mais uma vez ele é interpelado ali. Veja, eles chegam para Jesus: os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas nós estamos vendo aqui que os teus discípulos não jejuam. E Jesus, como conhece, o coração, não só o pensamento, mas conhecia o coração, o que tinha por trás daquele conhecimento, nos dá aqui um entendimento, nos dá uma catequese sobre o real sentido do jejum. Veja, durante aquela época haviam muitos preceitos religiosos e eles cumpriam o preceito pelo preceito. Não só cumprir, Jesus Cristo vai dizer uma vez, quando jejuardes, lava teu rosto, para quê? Para que as pessoas não vejam que você está jejuando. Por quê? Porque tem que ser um ato que parte do coração, tem que ser um ato de liberdade, um ato que fica só na relação entre nós e Deus. Mas aqueles homens, eles jejuavam e faziam daquilo um estardalhaço, para dizer que eram pessoas, santas, pessoas cada vez mais próximas de Deus. Então não era um ato que saía do coração, era um ato mais para ser visualizado e ali crescesse um respeito por eles, do que aquele ato intrínseco que sai de dentro. E Jesus vem justamente falar isso. E não pensem que Jesus não preza pelo jejum, muito pelo contrário, Jesus vai dizer: não tem porquê nesse momento os meus discípulos jejuarem, porque eu estou com eles, e enquanto o noivo está, não faz sentido jejuar na festa. Tanto que até o dia de hoje, nos domingos, não é o dia do jejum, não se pratica as penitências do domingo. Por quê? Porque domingo é o dia do Senhor, dessa intimidade nossa com Jesus. Então é isso
Jesus não está aqui menosprezando o jejum, muito pelo contrário. O que Jesus quer valorizar o jejum é justamente isso. Quando eu for tirado, dias virão, e quando eu for tirado, aí sim, eles jejuarão. Por quê? Porque o jejum traz esse sentido de fortalecer a nossa alma, de nos preparar para o combate, porque a nossa vida é essa luta do corpo contra a alma. E quanto mais a gente vai vivendo as práticas da caridade, do jejum, da esmola, da misericórdia, o nosso espírito vai sendo fortalecido para combater as concupiscências, os desejos da carne. Então, é isso. Mas o que Jesus diz é justamente isso. Esse jejum tem que ser espontâneo, ele tem que vir e do coração. Por isso que ele cita a questão: ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que Jesus está dizendo é isso, que nós não podemos continuar sendo homens com as mentalidades velhas, o velho homem. O que ele queria dizer para aquele povo: mudem esses vossos pensamentos velhos, mudem essa prática, que não é uma prática que nasce do coração, mas uma prática que nasce apenas da aparência, ritualista. Tira isso, traz do coração, faz esse jejum, um jejum de amor, onde não só eu jejuo, mas eu ofereço. Parte desse jejum eu também ofereço aos pobres. Aquilo que eu não vou consumir eu também distribuo para os pobres. Veja, na Sexta-feira Santa é uma prática muito comum, né? Não é uma prática, é um preceito da igreja não se comer carne. Então as pessoas trocam a carne pelo peixe. E nós vemos tantos restaurantes sofisticados vendendo aí os pratos caríssimos, abastados de peixe. E as pessoas ali comendo e não comem um bife. Então veja que isso trata-se de um ritualismo. A prática do jejum não, é nós nos mortificarmos, é nós comermos uma porçãozinha cada vez menor e oferecer aquilo para Deus e também tudo aquilo aos pobres. É isso, é nós transformarmos o nosso coração, deixar que o vinho novo, que é Jesus Cristo, esse vinho da alegria, encha-nos através de odres novos, pessoas transformadas, regeneradas por Jesus Cristo. Então a prática do Jesus é imprescindível na nossa vida, mas que ninguém saiba que estamos fazendo jejum. E a cada vez que fizermos o jejum, ofereça, dê um sentido, dê um significado. De manhã vai fazer o jejum, ofereça: Senhor, eu vou fazer esse jejum, acolhe, se for da tua vontade, se alegrar do teu coração. E no final, quando você for comer, vai lá e entregue: Senhor, recebe o jejum desse dia e usa para que quiseres, para a conversão dos pecadores, para a libertação dos cativos, para a minha conversão, para a libertação das almas do purgatório, assim como o Senhor aprouver. E com certeza, esse jejum terá um sentido na nossa vida e um sentido espiritual transformador. Então, meu irmão, minha irmã, que possamos assumir essa prática do jejum, o preceito da igreja de não comer carne às sextas-feiras e também nos dias que nos pede. Meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.